Boa noite a todos. Novamente, agradecer também a presença de todo mundo que está aqui acompanhando esse encontro aqui virtual, ao vivo, online, live e tudo ao mesmo tempo agora. Meu nome é Camila Lima, eu sou designer de serviço e vou conversar com vocês um pouco sobre a experiência do cliente, sobre a ótica da temática, né, do evento do Repensar. Só para contar um pouco da minha história, eu nasci em Manaus, agora eu estou em Manaus nesse momento, então a minha vida já deu uma volta, um loop aí. Eu sou designer gráfica de formação, tenho mestrado também em design de interação e tenho dois grandes projetos aí que marcaram a minha vida. O primeiro, com certeza o maior, foi participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. Foram 4 anos trabalhando na área de branding, de experiência do espectador. E ano passado eu tive o prazer também de trabalhar no evento de Lima, dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos em Lima, em 2019, com a área de look, que a gente chama, que é a área de identidade do evento. Mas desde 2015 eu já venho trabalhando com consultorias, treinamentos, cursos, palestras, agora, né, migrando, como eu estava conversando antes com o Alessandro, né, migrando todos esses modelos de negócio, todo esse modelo de negócio que eu tinha, migrando não só do físico para o online. Eu já fazia alguns outros contextos mais digitais, mas agora a gente está vendo que é importantíssimo estar na frente desse modelo. E antes de mais nada, eu queria começar fazendo algumas provocativas, né? Eu sei que meu papo com vocês aqui hoje é sobre experiência do cliente, mas em virtude de tudo isso que a gente está vivendo, inclusive desse ambiente que a gente está participando hoje, desse evento, pensar que o Repensar ele era um evento presencial e ele repensou também, né? Ele se ressignificou e ele está trazendo remoto, ou seja, a gente consegue agora atingir públicos que não estão aqui na cidade. Então, para mim, uma das frases que eu gosto muito de começar minhas palestras é falar isso, que a única certeza que a gente tem na vida é a mudança. Então, a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que estar com a nossa cabeça aberta para se adaptar, né? Se repensar, né? Como diz o próprio evento, como que a gente trabalha, o nosso dia a dia, como a gente se relaciona. E o tema daqui hoje, a gente está falando de futuro, né? Futuro do varejo. Mas eu acho que para a gente pensar no futuro, a gente tem que começar hoje, né? Não adianta a gente protelar. Eu conversei ontem com uma amiga minha e a gente estava falando sobre isso, né? Várias coisas que ficavam, de repente, num caderninho de anotações ou na agenda para a semana que vem, para ano que vem. As coisas estão tendo que acontecer agora, é imediato. Então, por mais que a gente esteja falando aqui, o tema do evento seja o futuro do varejo, a gente tem que pensar no hoje. E quando a gente olha tendências também, as tendências estão acontecendo porque tem algum hint, tem algum barulho já acontecendo em outros lugares, né? Então, para mim é importantíssimo a gente reavaliar o que você está fazendo hoje no seu negócio, no seu projeto. Bom, gente, voltando aqui, na verdade, tudo que eu falei, eu só trouxe algumas ilustrações para vocês entenderem um pouco mais, né, do que eu estou verbalizando. Mas é engraçado que hoje eu participei de uma live também falando sobre criatividade e a gente tem que rebolar ao mesmo tempo, né? E tecnologia é um pouco disso. A gente está acompanhando, mas temos que aprender. E era o slide que eu ia falar sobre criatividade com vocês, antes de abordar isso, falando sobre como a gente tem que estar preparado também para isso, né? Para ajustar, corrigir, e tá tudo bem. Eu comentei com o Alessandro um pouco antes que a minha gatinha está aqui, né? Até, sei lá, 2, 3 meses atrás, rolava um meme na internet que falava que tinha um cara fazendo uma apresentação, entrava a mãe com a criança e tal, era uma confusão, e para ele foi uma maior vergonha. E hoje não. Hoje a gente está vendo que isso é natural, que a gente tem que perceber que os nossos erros fazem parte do nosso aprendizado. Então, eu contei para vocês um pouco da minha jornada e, como eu estava falando, né, a única certeza que a gente tem é a mudança. A gente tem que estar preparado para se adaptar e abrir nossa cabeça. E, como eu falei, o hoje. A gente tem que olhar para hoje para desenhar o amanhã. A gente tem que estudar o ontem, claro, ele faz parte da nossa bagagem, ele faz parte do nosso conhecimento, mas a nossa ação, a nossa operação tem que ser agora. E entrando, então, na parte da criatividade. Quando a gente fala em criatividade,
Como eu disse, né, eu estava participando de algumas lives sobre criatividade também, e eu acho que mais do que nada, criatividade é conseguir entender o problema que você tem na sua mão e como que você vai solucionar ele. Não é ser completamente disruptivo, não é achar que... E eu acredito que cada vez mais as pessoas estão entendendo que criatividade é uma habilidade que todo mundo tem, né? É uma habilidade que a gente precisa praticar, mas e que não é inerente só a artistas ou pessoas da área do design, de marketing, de propaganda, por aí vai. Criatividade está inerente a todos nós, o dia a dia. A dona de casa, ela é criativa quando ela resolve os problemas dela. O dono daqui do varejo aqui do lado, ele é criativo no momento que ele percebe que ele precisa se comunicar melhor e abre um banner do lado de fora da loja dele para mostrar que ele tem produto do lado de dentro. Então, a gente conseguir enxergar quais são os problemas que o nosso negócio está enfrentando, que o nosso dia a dia a gente está enfrentando e conseguir solucionar, encontrar soluções para eles. E como o Alessandro falou no começo, eu trabalho muito com base na metodologia do Design Thinking, que é uma metodologia que já vem sendo praticada no mercado há muito tempo, mas eu sempre trago o segundo termo aí, o anexo, que é o Design Doing, né? Porque o Thinking parece que é só a gente pensar, e o Doing mostra que a gente está botando a mão na massa, né? Doing em inglês significa fazer, então é isso, né? A gente pensar, planejar e colocar em prática. Isso é uma premissa do Design Thinking, é não ficar só elaborando. E ele tem 3 princípios. O primeiro é o pensamento empático, ou seja, a gente entender, e aqui quando a gente olha no varejo, né, não entender só quem é o nosso cliente, mas entender quem são os nossos colaboradores, quem são os nossos fornecedores, os nossos parceiros, e se colocar no lugar de todos eles e perceber como é que funciona essa relação. Será que eu estou resolvendo os problemas do meu cliente? Será que, ao resolver um problema de um cliente, eu estou criando um problema para o meu colaborador? Será que o meu colaborador pode me trazer algumas sugestões, ideias para melhorar a relação dele, caso ele esteja, por exemplo, seja um vendedor, esteja na ponta, lidando com o meu cliente? E isso também traz o segundo pilar do Design Thinking, que é a colaboração. O Design Thinking, ele fala muito sobre a importância da gente trabalhar de forma integrada, de forma conjunta com outras pessoas, né? Não só dentro da própria empresa, mas, como eu falei, de repente, consultores externos, parceiros, para fazer essa conexão e fazer a liga do negócio funcionar. E, por último, o Design Thinking fala experimentação. E assim, mais do que nunca, a gente está vendo isso agora, como a gente está trabalhando a tentativa e o erro. Vocês viram aí que a gente aconteceu uma cena, né? Não funcionou, peraí, vamos voltar, a gente conserta e ajusta na hora. Então, a experimentação que o Design Thinking fala é isso, é você tentar e você estar aberto a se ajustar o tempo todo. Você está aberto a errar, porque errar faz parte do processo. E você só aprende errando, né? Então, esses 3 pontos, de novo, eu gosto de trazer eles no atual momento que a gente está vivendo, porque eles estão cada vez mais em ênfase. E com base nesses 3 pontos também que a gente trabalha a experiência do usuário. O que vocês estão vendo aí se chama UX, User Experience, é um termo em inglês, que foi aí cunhado pelo Donald Norman. E ele traz o termo do UX num sentido muito amplo. Ele entende a experiência do cliente, a experiência do consumidor, a experiência do usuário, como sendo algo muito, muito além, por exemplo, de você apenas consumir, ir num restaurante, por exemplo, consumir dentro do restaurante. Quando você vê hoje que os restaurantes estão fazendo delivery, estão entregando via iFood, estão entregando direto via WhatsApp, você percebe que a experiência do cliente ela é muito maior. Quando você liga para fazer uma reserva, você já está participando da experiência daquele cliente naquele momento. E na loja a mesma coisa, no varejo a mesma coisa, né? É claro que muitas lojas têm a loja física, mas hoje todo mundo tendo que trabalhar o seu modelo online. Então, o Donald Norman, ele fala que a experiência ela tem que abarcar todo o momento do cliente. Então, a gente, trazendo alguns exemplos, né? Ler um livro, trabalhar numa empresa, sentir uma fragrância, usar um aplicativo, comer uma pizza, curtir um show, tudo isso faz parte da experiência, né? Você envolve aí os sentidos, né? O cliente pode perceber, por exemplo, quando você pede uma pizza pelo iPhone, pelo telefone hoje, você está ali trabalhando a sua visão, talvez o áudio, se você mandar uma mensagem. E aí, quando chega a pizza, você sente o cheiro, você abre a embalagem. Então, tudo isso tem envolvimento. E vocês podem perceber também que todos esses pontos que eu trouxe hoje
eles migraram para o online de alguma forma, né? Você consegue ler livros na internet, as pessoas estão trabalhando remoto, enfim. E tudo isso, como eu falei, faz parte da experiência de uma marca, a experiência que uma marca proporciona para um cliente, ou para um colaborador, ou para um fornecedor, como eu comentei. E assim como eu falei no começo, né, da nossa conversa, é isso, a gente não é mais mundo físico ou digital, é o mundo físico com o digital. A experiência, ela está cada vez mais conectada nesses dois mundos. É o que a gente fala do cliente, do omni-cliente, né? Ele precisa ter contato com você em todos os lugares. Então, você não pode... E vendo isso tudo que a gente está vivendo agora, a gente percebeu o alavanque que teve o mundo digital. Para quem acompanhou as 2 últimas lives aí, do Gad e do Michael, eles falaram muito sobre isso, né? Sobre como potencializar a sua empresa, a sua marca no mundo digital. E aí eu trouxe um exemplo aqui rápido para mostrar como isso está integrado, né? Por exemplo, a Amazon, ela tem todo esse movimento de você comprar online, você pode, por exemplo, se registrar a sua loja hoje, um pequeno consumidor, e atingir vários clientes no Brasil, mas ela não funciona se não tiver a logística, ela não funciona se não tiver o produto, mesmo que o produto seja digital, né? Mesma coisa, a própria Magalu, ela começou a trazer, né? Ela fez ela abriu o espaço dela para colocar os pequenos varejistas dentro da loja dela, como uma forma de colaboração, como eu tinha falado anteriormente, mas também no sentido de exponencializar o atendimento desse cliente. Mas, de novo, não tem uma coisa sem a outra. E a própria Bemol, ela tem feito isso aqui na região, aqui em Manaus, ampliando seus canais de venda, as lojas estão fechadas, farma aberta, por conta, né, de ser um serviço essencial, mas eles expandiram todos os seus canais, então estão atendendo pelo WhatsApp, estão atendendo pelo televendas, pelo bot, pelos sites, estão atendendo em várias frentes para justamente fazer com que o produto consiga chegar na mão dos clientes. E aí, quando a gente fala do cliente, né, falando de experiência do cliente, a gente tem que colocar sempre na análise quais são as emoções que estão envolvidas, quais são os sentimentos que ele tem, qual é a necessidade que ele está expondo para você quando você vai conhecer esse cliente melhor, ou quais são os desejos que talvez sejam mais latentes, ele não te verbaliza, mas você percebe no seu dia a dia o que ele tem, o que está ali por trás, né? E a gente tem que falar de acessibilidade, a gente tem que falar de tornar tudo que a gente está oferecendo acessível, seja isso comunicação, seja isso conteúdo, seja isso um produto, a gente tem que colocar isso sempre quando a gente vai trabalhar uma experiência de um cliente. E só para deixar claro, que eu acho que algumas pessoas podem confundir, quando a gente fala de UX, que é a experiência do usuário, ela é diferente do Design Thinking. A UX, a gente pensa na experiência holística do serviço, do processo. É claro que você pode trabalhar UX fechado, por exemplo, agora eu vou trabalhar a experiência como vai ser o passo a passo do meu cliente dentro do meu aplicativo ou dentro do meu site. Mas você não pode fazer só isso, você tem que pensar no escopo como um todo, né? E o Design Thinking, ele é uma metodologia, né? Ele traz um processo com ferramentas que você consegue direcionar para pensar em projetos como que pensem a experiência do cliente. E até para trazer um outro termo que eu não tinha falado antes, mas que gera um pouco de confusão, que é UI, que é User Interface, é você pensar em interface. Aí sim, totalmente voltado para o mundo digital, olhando para as interfaces de site, de aplicativo e por aí vai. Então tem essa frase do Jobs, que eu acho que faz sentido aqui na nossa conversa, e no momento que a gente está vivendo, é que a gente tem que pensar e começar pela experiência do usuário, né? Quais são as dores que eu vou resolver do meu cliente, o que ele tem dificuldade, quais são as necessidades dele. E a tecnologia, ela tem que ser um meio para ajudar você a chegar nesse teu objetivo, né? Então, hoje a gente vê, né, um boom de tecnologia para todo lado. A tecnologia veio como uma ferramenta de integração, eu entendo. E ela tem que fazer parte desse tripé, mas ela precisa estar conectada com o que você vai resolver. Não adianta você falar, nesse momento, falar assim, eu vou criar um aplicativo. Mas por que você vai criar um aplicativo? O que você vai resolver com esse aplicativo? Quem são as pessoas que você pretende trazer para esse aplicativo? Então, você precisa fazer uma análise invertida aí em relação à tecnologia. E aí, especificamente, quando a gente fala de experiência, né? Experiência, eu gosto de trazer o ciclo do serviço. Isso vale para o varejo, mas vale para qualquer negócio, né? Qualquer projeto. Quando você vai pensar num serviço, você primeiro tem que
entender como é que você desperta o interesse do teu cliente, aqui, olhando principalmente para o teu cliente. Depois que você despertou o interesse, como é que você informa ele do que o seu serviço vai entregar de proposta de valor, de funcionalidade mesmo, né? De produto, o que você vai entregar para ele falar assim, não, isso tem a ver comigo, isso é o que eu realmente busco. E aí você tem uma etapa no meio que é o captar, né? Como é que você converte esse cliente para dentro do teu negócio. De novo, as últimas lives que foram feitas aqui no Repensar também falavam muito disso, né? De converter o cliente, de trazer ele, né? De transformar os likes, os leads, para um cliente que consome o teu produto. Depois que você capta ele, você mantém, você tem que sustentar esse cliente. Independente do teu negócio, você não quer que ele utilize a tua marca apenas uma vez, você quer que ele retorne ali, que ele vire um cliente recorrente. Então, você tem que tomar ações para manter ele. E aqui não tem não tem uma receita de bolo, né? Tudo isso depende do teu negócio, depende do teu cliente, depende de como você vai capitanear ele. Você tem uma série de tentativas que você pode fazer, de buscar ele via e-mail, continuar engajando ele nas suas redes sociais, entregando conteúdo para que ele fique dentro do teu serviço, né? E o multiplicar, que eu acho que é um ponto catalisador também, porque além de você fazer com que aquele cliente entre para o teu serviço, ele vira um embaixador da tua marca, né? Ele entrega valor para outros clientes também. Ele experimentou aquilo e ele assinou embaixo, então ele recomendou. Então, tudo isso que a gente está vendo nada mais do que a jornada do usuário. Isso aqui é sobre a ótica do serviço, sobre a ótica do seu negócio, mas é você conseguir pensar no teu cliente quais são as ações que você precisa fazer antes dele entrar, dele começar a utilizar o teu serviço, enquanto ele está utilizando o seu serviço, e depois, como é que você mantém e sustenta essa relação. Tem essa frase do Simon Sinek, que ele fala que as pessoas não compram o que você faz, elas compram por que você faz. E ele criou o Círculo Dourado justamente para trazer um pouco 3 pontos que são importantes, né? No meio, no coração do teu negócio tem que estar o propósito, por que você faz aquilo que você faz, né? O que você entrega, qual o problema que você resolve. Numa fatia mais aberta tem o como. E aí eu gosto de trazer um pouco da criatividade, né? Como é que você vai fazer para entregar esse propósito para o teu cliente? E por último, a gente entrega o quê, né? Efetivamente, é um aplicativo, é um site, é um e-commerce, é uma loja que também tem um e-commerce, enfim, você entender, é uma tenda que você tem, enfim, você tem que entender e qual é o seu diferencial dentro do mercado que você trabalha. Isso é importante, não só conhecer o teu cliente, mas conhecer quem estão ali, quem são seus concorrentes, quem está ali no seu entorno. Então, a gente fala que toda experiência é uma experiência de marca, mas toda experiência é uma experiência para alguém. Muitos devem lembrar, né, dessas mudanças aí do que o Facebook fez, mas agora ele trouxe mais uma. Por quê? Porque ele entende que o cliente dele precisa se comunicar também, além desses emoticons que eles já abriram, né, além do like, eles perceberam que é importante, nesse momento, você conseguir passar um sentimento de empatia pelas outras pessoas, o que está acontecendo, muitas notícias muito duras que a gente está vendo. Então, de uma forma muito sutil, ele conseguiu entender a dificuldade que o cliente tinha, né? No caso, o usuário do Facebook tinha em externar um sentimento, e eles criaram mais um. Então, é um pouco isso. Às vezes, não necessariamente eles tenham feito uma pesquisa para ouvir isso, mas eles foram sentindo e percebendo ao longo da interação do cliente com a empresa deles. E aí, falando em jornada, falando em experiência, a gente tem que falar de valor, né? Então, quando ele fala em valor para o cliente, é o que ele percebe, o que ele recebe. Quando a gente fala de valor, não quer dizer necessariamente um valor monetário, né? Mas isso, obviamente, influencia, ainda mais que a gente está vendo uma enxurrada de conteúdos gratuitos e tal, mas, assim, ele vai procurar o teu produto, o teu negócio, a tua empresa, porque ele percebeu o valor no teu produto, porque você entregou a resposta que ele precisava, você ajudou, você deu a mão para esse cliente, por isso que ele vai optar pela tua empresa, pelo teu negócio, em detrimento de outro. E a gente tem que falar de métrica, né, também. Quando a gente pensa em experiência, parece tudo muito etéreo, muito solto, muito subjetivo, mas não.
Quando você faz uma pesquisa de satisfação, você consegue medir, né, se o teu cliente está gostando ou não do seu serviço, do seu negócio. Quando você avalia quantos clientes passaram a utilizar o teu canal digital, quantos clientes respondem às suas mensagens, quantos clientes retornam um e-mail, né? Tudo isso são formas da gente entender se a gente está atingindo esse cliente de uma forma positiva ou não. E é claro que para a gente medir, a gente precisa definir metas, né? Então, pensando lá no ciclo que eu falei, no ciclo do serviço, quais são as metas que você tem no pré, né? Quantos engajamentos você quer conseguir nas suas redes sociais? No durante, quantas pessoas você quer captar para o teu cliente, né? Quantos clientes você quer, quantas ligações você quer receber por dia para fazer uma entrega? E no pós a satisfação, entender o que eles estão achando, ouvir o feedback desse cliente. E o Bill Gates, ele traz uma frase que eu também acho importantíssima a gente pensar, é que o cliente insatisfeito é aquele que vai trazer mais conhecimento para a gente. É um pouco do erro, né? A gente entender que a cultura do erro, ela tá tudo bem, ela faz parte, ela ajuda, né? Ela contribui para a nossa evolução. Se a gente pensar, por exemplo, no WhatsApp, o WhatsApp ele não nasceu só fazendo tudo que ele faz hoje, né? Ele começou só trocando mensagem e ele foi evoluindo. Então, da mesma forma, o nosso negócio ele tem que evoluir, mas para a gente evoluir, a gente tem que ouvir, claro, os nossos estudos, as nossas pesquisas, mas ouvir os nossos colaboradores, mas também ouvir o nosso cliente. E essa frase aqui é uma frase que eu sugiro que todo mundo utilize, né? Que todo mundo fique com ela na cabeça. Como que a gente pode melhorar a experiência? Então, é uma frase que tem que estar sempre grudada na parede e buscar melhorar essa experiência o tempo todo. E fazendo um paralelo com o que a gente está vendo hoje e no futuro, né? O que é esse futuro do varejo? Eu ouvi uma live também essa semana que trouxe essa frase e eu achei que coube muito, né? Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Isso cabe para absolutamente tudo, né? Tudo que a gente está vivendo hoje vai impactar, sim, na nossa vida amanhã, né? E aí eu não digo só você que tem um comércio, que tem uma empresa, mas o consumidor, o comportamento do consumidor também vai mudar. Em alguns casos pode mudar de forma mais abrupta, outros mais devagar e mais brando, mas com certeza alguma coisa, né, é uma marca que todo mundo está sofrendo com o que está acontecendo. Então, assim, a gente está vivendo um momento de muitas mudanças, de transformação digital, transformação no sentido de adaptação digital, né? O mundo digital ele já vinha crescendo há muito tempo e a gente está começando a entender que ele vai fazer parte da nossa vida talvez 24 horas por dia. E adaptação do nosso dia a dia, nossa reinvenção. E aqui, quando eu falo todas essas palavras, pensem também sobre a ótica do teu cliente. Da mesma forma que você está sofrendo tudo isso, que você está tentando mudar o seu negócio, mudar tudo isso, o teu cliente, por outro lado, ele também, do outro lado da tela, digamos assim, ele também está passando por tudo isso. Então, de novo, a importância da gente se colocar no lugar e pensar em termos de acessibilidade, de brand social, o que o teu negócio está respondendo para ele, o que o teu negócio está trazendo de valor para o entorno, para a comunidade, qual é o impacto positivo que você está deixando agora, quais são os contatos que você está deixando vivo para o teu cliente lá na frente. Como o Alessandro bem falou, né? Talvez você trabalhasse até hoje de uma forma e agora você está tendo que acrescentar novas funções no seu trabalho que não necessariamente você vai deixar de fazer o que você fazia antes. Então, você tem que colocar o teu cliente, entender todos os momentos que você fala com ele e pensar no sucesso dele, no sucesso em cada etapa dessa tua jornada, que ele tenha prazer em estar com você, né? Outro termo que tem se falado muito é de fidelização. Parece até chocante, né? Mas é isso. O teu cliente ele está mais questionador. Se a sua marca, por exemplo, não entregar o que ele precisa, ou se ela tiver uma posição de branding diferente do que ele acredita, ele vai sair fora, ele vai reavaliar, ele vai buscar outras coisas, ele é uma pessoa mais inquieta agora, ele está procurando a melhor forma dele receber o conteúdo que ele precisa nesse momento. A gente está falando de conveniência e a gente está falando de troca de relações aqui. Propósito, relacionamento, de você manter essa interação com o teu cliente de forma híbrida no on e no off. Então, vamos falar de automatização, cibersegurança,
de você pensar numa empresa que seja antifrágil, que você consiga se sustentar acima de tudo isso que a gente está vivendo. A gente está falando das prioridades que o teu cliente vai ter na hora de tomar a decisão. Eu ouço muito falar em demanda reprimida, né, que as pessoas vão começar a sair de casa correndo para os shoppings, para as lojas, mas será que a demanda reprimida é por compra ou a demanda reprimida por interação, por relação, por pessoas, né? Então, assim, tem mil coisas, aí, mil facetas que a gente tem visto acontecendo e cada vez mais forte em relação ao que a gente está vivendo hoje e que impactam diretamente na tua relação com o teu cliente e na relação dele com o mundo, com tudo que ele está comprando, tudo que ele antes comprava, ele vai repensar como é que ele vai fazer isso. Então, de uma maneira geral, a palavra que chave para mim é mudança. A gente tem que mudar enquanto empresa, a gente tem que se adaptar, e o cliente, ele também vai mudar. Então, você precisa entender ele o tempo todo. E quando eu falo de conhecer o teu cliente, não é conhecer o seu cliente agora, hoje, não. É constantemente. Porque você precisa ter o foco nas pessoas quando você vai desenvolver o teu projeto. Você precisa conhecer essa pessoa para quem você vai entregar o seu projeto. Fazendo pesquisas, fazendo entrevistas, às vezes tem um pouco daquele receio, né, de mas pesquisa é muito caro, não dá para fazer. A gente pode começar pequeno na pesquisa, a gente pode entrevistar pessoas que a gente conhece, você pode mandar mensagens no WhatsApp, você pode ligar. Se você tem, por exemplo, uma base de dados dos seus clientes, você pode procurar falar com eles por telefone para entender o que ele está tendo dificuldade, como é que o teu negócio está ajudando ele agora. Então, assim, existem mil maneiras. Claro, você consegue ir para campo, mas não nesse momento. Então, como é que você pode mandar pesquisas online, por e-mail, enfim, tem uma série de formas que você pode conseguir conhecer melhor o seu cliente e transmitir para ele confiança, passar para ele a questão da transparência. O que a gente vê também na frente é que as pessoas que vão sair de casa, vão tomar essa decisão, elas vão querer ter um cuidado maior, elas vão querer saber se a tua loja, se ela está se preocupando com ele, se a tua loja está se preocupando com os próprios colaboradores, né? E o que você faz, o que você comunica em relação a isso? O teu consumidor, ele vai buscar uma experiência diferenciada. E não quer dizer, de novo, como eu falei, não quer dizer que seja algo disruptivo, mas sim perceber que você está falando com ele em todos os canais, que você está entrando e que você procurou se reinventar também nesse momento, né? Reforçando o ponto da colaboração e da cooperação, da união, né, de todas essas frentes. Isso também faz diferença na hora que o seu cliente vai ver o que você está comunicando, que a sua marca entrega. A gente está passando agora por um momento de economia de pouco contato, que já vem sendo utilizada lá fora, Estados Unidos, Europa, de uma forma bem forte, né? Esse cliente que está mais receoso, ele talvez não queira tanta interação como ele tinha antes. E tem gente que vai ter esse modelo, não vai ter jeito. Como é que o seu negócio consegue ajudar isso? Utilizando a tecnologia, né, como uma forma, como um caminho, como um meio, mas para que você consiga fazer essa entrega desse atendimento híbrido. Se a gente vê e-commerce, como eu comentei, né, e-commerce, drive-thru, televendas, todos esses canais que aparentemente a pessoa está em casa, também tem a questão da logística da entrega, tem a questão do produto que você está entregando, da avaliação. Então, eu acho que tudo isso que a gente está migrando da experiência do cliente agora é uma formalização de que você precisa estar, o teu negócio precisa estar nos dois momentos. Você precisa falar com ele do lado presencial, em algum momento, quando a gente conseguir retomar, né, a saída, a gente sair desse isolamento muito em breve, mas você precisa continuar comunicando com esse cliente de forma online. E bom, para fechar aqui, eu trago essa frase, né, do Donald Norman também, falando que uma solução brilhante para o problema errado pode ser pior do que qualquer solução. Então, olhe para o problema, avalie o que o seu negócio resolve e entenda isso como um drive, um direcional para o teu cliente, porque se você não estiver fazendo a diferença na vida dele, ou se você não estiver fazendo a diferença na comunidade, tem muita coisa que está acontecendo que pode te engolir. Então, como que você te entrega uma solução que realmente traga valor para o seu cliente? Alguns lembretes aí sobre empatia, colaboração, reforçando, né, os pontos que eu falei anteriormente, experimentação e mudança. A gente tem que estar adaptado
o tempo todo. A gente tem que acordar de manhã já sabendo como é que eu posso me reinventar hoje, o que eu fiz ontem que eu posso fazer hoje de uma forma diferente. E não esquecer o poder o poder que a gente tem agora de poder tentar errar, se ajustar, conectar com outras pessoas, para fazer com que o nosso negócio consiga seguir adiante, passar por tudo isso que a gente está passando e ainda, quem sabe, captar mais clientes e evoluir na sua escala, né, de comércio, de varejo, de produtos que vocês entregam. Queria agradecer. Aí agora eu sei que a gente vai fazer um momento aí de uma conversa sobre perguntas e dúvidas. Eu queria deixar aqui também meus canais, tem meu telefone, tem minhas redes sociais, vocês podem me procurar no Instagram, no Facebook. E espero que eu tenha contribuído aí com todo mundo, com perguntas e insights, ideias.